voltamos com os resultados. Olá! A obesidade infantil aumentou 5 vezes nos últimos anos e já atinge 10% das crianças brasileiras. Estudos mostram que crianças acima do peso têm mais chances de se tornarem adultos também obesos, além de contribuir substancialmente para o surgimento de doenças como diabetes e hipertensão. Está no ar mais um programa em discussão especial e hoje falando sobre os riscos, origens e como combater a obesidade infantil. E para este bate-papo de suma importância, eu converso com a doutora Daniela Takamuni, que é endocrinologista pediátrica. Doutora, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp, sobretudo para falar desse tema aí tão importante que tem chamado muita atenção. Obrigada pelo convite, porque também acho super importante, né, falar sobre esse tema, principalmente nessa fase da vida, que é onde tudo começa, né? Com certeza. Bem-vinda, doutora. Bom, como eu bem mencionei aqui na abertura do programa, a questão dos números nos últimos 20 anos tem crescido a questão da obesidade infantil. Doutora, essa é uma realidade que a senhora realmente constata nos consultórios? Cada vez mais os pais têm buscado a sua especialidade, né, especificamente por essa questão da obesidade infantil? Ah, com certeza, assim, é uma das queixas bem frequentes no nosso consultório, né? E a gente vê que cada vez crianças menores também têm chegado com essa queixa também, né? A partir de que idade, mais ou menos, doutora, é mais comum os pais começarem a procurar o especialista para falar sobre esse assunto? A gente tem no consultório crianças de todas as idades, né? Assim, a partir já de uns 3, 4 anos, às vezes já chega a criança com essa queixa. Então, 3, 4 aninhos ali, os pais já estão buscando respostas, enfim, como combater essa questão. Sim, é mais frequente em crianças mais velhas, né? Assim, a queixa dos pais, porque às vezes até acha que tem muito essa questão dos pais, que, não, criança gordinha, bonitinha, saudável, né? Mas chega assim, crianças a partir já dessa idade. Certo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os papais que falam, bochechudinho, bonitinho, os perigos envolvidos nessa questão, né, doutora? Quando a gente fala de obesidade, termos como sobrepeso também aparecem bastante, né, nas literaturas. Eu até lendo um pouco sobre esse assunto, eu vi muito obesidade, sobrepeso. Estamos falando da mesma coisa, doutora, ou são coisas diferentes? Explica um pouquinho pra gente o que é obesidade, o que é o sobrepeso, a diferença entre um e outro. Na verdade, eles são coisas diferentes, mas como se fossem graus do excesso do peso da criança, né? Então, para a criança, a gente sempre usa gráficos de crescimento, né? Normalmente, quando as pessoas vão lá no pediatra, o pediatra sempre coloca lá o peso na curva, né, rosinha ou na curva azulzinha de criança, de menino, menina, de acordo com a idade. E aí, essa classificação a gente faz de acordo com o IMC, que ele é calculado, né, pelo peso, em quilogramas, dividido pela altura ao quadrado em metros, né? Esse cálculo do IMC é feito da mesma maneira que é feito para o adulto, é feito também para a criança? Isso, é o mesmo cálculo do IMC, só que para adulto sempre tem um valor fixo, né? Então é considerado normal ali a pessoa com IMC de 18 a 25, de 25 a 30 seria o sobrepeso, acima de 30 seria a obesidade, né? Para a criança, como esse valor ele é diferente para cada idade da criança, né? Para cada sexo, tem essa tabela. Então é uma tabela que pega lá, calcula mais ou menos a média das crianças, e aí eles calculam um desvio padrão em relação à média, né? Então, assim, tem a média, até um desvio padrão acima estaria dentro do normal, acima de um desvio padrão, entre o mais 1 e o mais 2 desvio padrão seria o sobrepeso, e acima do mais 2 seria a obesidade. Certo. Porque a criança também está em fase de desenvolvimento, então o cálculo do IMC para o adulto e para a criança é o mesmo, porém a conclusão ela é baseada para a criança, ela é baseada então nesse gráfico dessas curvaturas que vão indicar se ela está com peso normal, sobrepeso ou obesa. Isso, e tem até o mais 3, que seria a obesidade grave, né? Seria assim, uma obesidade então, muito dentro mais da obesidade intensa. ainda existe uma obesidade de graus diferentes, vamos dizer assim. Mas todas muito alarmantes. Com certeza. Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala das causas, doutora, o que os estudos mostram, pela sua experiência no próprio consultório, o que tem gerado esse aumento substancial aí dessa obesidade? Então, a obesidade, na verdade, é uma doença multifatorial, né? Não tem uma causa específica, são várias coisas que acabam contribuindo para essa obesidade, né? Então, tem fatores genéticos, tem muito do ambiente que a gente fala, né? Então, às vezes fala,
é gordinho, porque a família inteira é gordinha, mas também aquela família também vive no mesmo ambiente, né? Tanto em relação à prática de atividade física, como os hábitos alimentares, né? Hábitos de sono. Tem uma parte muito menor que está relacionada a algumas síndromes genéticas, algumas doenças endocrinológicas. Quer dizer, a causa ela precisa ser investigada, doutora. Com certeza. Mas a grande maior parte está relacionada aí, né, aos fatores genéticos e ao ambiente hábitos da família, tudo isso, o ambiente em que a criança ali está inserida, isso tudo vai contribuir para a formação dela e automaticamente para a questão da alimentação e, como resultado, o peso. Isso, e tem assim, em relação aos fatores que influenciam também, né, que estão associados à obesidade, tem até fatores de antes da criança nascer, assim, como por exemplo o peso que a mãe tinha antes de engravidar, quantos quilos a mãe ganhou durante aquela gestação, se essa criança nasceu pequena, se essa criança nasceu grande para aquela idade gestacional dela, se ela foi amamentada ou não foi amamentada. Então são vários fatores que também tem estudos mostrando que afetam a obesidade. Isso que a doutora está falando é muito interessante, até era a minha pergunta seguinte, a questão até que ponto essa questão do peso da mãe influencia na criança, até no leite da mãe. Dizem que ali no leite da mãe também, dependendo da alimentação dela, influencia na criança. Às vezes você vê a criança que ela já é bebezinho, mas ela tem gordurinhas, até parece uma celulite ali no corpinho. Isso tem a ver com o leite da mãe, doutora? Assim, o leite materno ele vai acabar dando o que a criança precisa, né? Mas, por exemplo, uma mãe que tem uma alimentação rica em gordura trans, essas coisas, ela acaba passando pelo leite também. Então isso tem influência? Tem. É bom a mamãe aí se cuidar, então, no período da gestação, já pensando que a criança depois vai, quer dizer, nascer e isso pode contribuir para o resto da vida dela. Sim, com certeza. E doutora, a senhora fala então da obesidade como uma doença? Sim, a obesidade ela é uma doença, né? A gente tem que parar de ter esse estigma de, não, a pessoa é obesa porque ela é preguiçosa ou porque ela, sei lá, não come direito, é culpa dela. Assim, a obesidade é uma doença que tem que ser tratado como uma doença, né? Então, tem que ter um suporte aí, né, com os médicos, com os nutricionistas, né, às vezes psicológico. É muito difícil, né? Uma doença, na verdade, muito difícil de ser tratada e é uma coisa que você vai ter que cuidar para o resto da vida, né? Às vezes começa na infância e vai, né, até a vida adulta. Doutora, ainda puxando um pouquinho o gancho da questão genética, eu cheguei a ler alguns relatos de alguns pais dizendo, não, meu filho se alimenta bem, faz exercício e ainda assim ele está acima do peso. Há uma grande chance de ser a questão genética nesse tipo de situação? Pode ter fatores genéticos, né? Mas às vezes também a impressão que os pais têm de, come direito, às vezes não é muito certa, né? Então, assim, às vezes, não, ele só come coisa saudável, não sei o quê. Mas às vezes ele come alimentos que podem parecer saudáveis, mas que na verdade não são, né? Então, por exemplo, a gente vê muitos bebês comendo biscoito de polvilho, bolacha de maisena, bolacha de água e sal, né? Que parece inocente. Parece inocente. Não, ele não come bolacha recheada, mas come tudo isso, né? Então, assim, na hora que você vai ver no rótulo do alimento, a quantidade lá de gordura, de açúcar, ela é muito semelhante em relação às bolachas recheadas, né? Então, às vezes são conceitos errados de alimentos saudáveis também que os pais têm. E às vezes são conceitos de quantidade também, né? Porque às vezes o pai gosta daquela criança, não, ela limpa o prato, ela come de tudo, né? Porque nem sempre isso é bom, né? Então falta informação, doutora, realmente, para os pais. Assim, a gente vive hoje uma onda fitness, né? Que as pessoas estão começando a olhar bastante para isso e se cuidar cada vez mais. Mas ainda é preciso, né, na sua visão, falar mais sobre esse assunto, promover mais reflexões, até por esse tipo de erro grave, né, por parte dos pais. Não, é uma bolachinha de água e sal, bolachinha maisena, aparentemente parece tão tranquilo, mas aquilo está causando um grande dano para as crianças, né? Falta essa discussão, essa informação? Com certeza, né? Assim, é uma informação que deveria estar sempre presente, por exemplo, nas escolas, né? Para os pais, nas mídias aí, porque é o que vai construir a criança desde sempre. Os pais têm dúvidas ainda, né, de como alimentar bem os filhos e evitar esse tipo de problema. Algo também que às vezes a gente vê, às vezes irmãos, né, que vivem na mesma casa, teoricamente têm acesso aos mesmos alimentos
enfim, ou praticam as mesmas atividades, mas de repente um está bem magrinho e um está mais gordinho. O que a gente pode dizer sobre esse tipo de situação, doutora? Às vezes tem a questão da própria criança também, né? Tem esses fatores genéticos, a questão do metabolismo. A questão hormonal também, já na criança, pode influenciar? Os hormônios, assim, eles levam muita culpa em relação à obesidade, mas eles são muito poucos culpados. Assim, em relação à obesidade infantil, por exemplo, as doenças endocrinológicas, elas correspondem a cerca de 1% das causas das obesidades, né? Que aí entraria, por exemplo, né, um hipotireoidismo, uma deficiência de hormônio de crescimento, um excesso de corticoide, né? Mas, na maioria das vezes, elas não são muito culpadas pelo excesso do peso, não. Mas tem como a gente saber a origem da obesidade? No caso, se é genético, se a questão hormonal influencia, ou é tudo muito à base ali da observação ou dos sintomas, vamos dizer assim? Geralmente a gente faz, né, a anamnese, né, que é aquela entrevista médica, que o médico pergunta vários dados para os pais ou para as crianças, né? Algumas síndromes genéticas específicas têm alguns exames mais específicos, mas na maioria das vezes não são necessários. Então, existem exames que podem aí indicar as causas? Sim, assim, às vezes, né, quando tem suspeita de alguma deficiência hormonal, a gente pede, né, algumas doenças genéticas específicas dá para pedir. Certo. E, doutora, eu cheguei a ler também algumas coisas sobre o assunto e eu achei, assim, me chamou bastante atenção. Muitos relatos dizem que os pais, às vezes, têm uma dificuldade de constatar que o filho está com sobrepeso. Que os pais eles têm uma tendência maior a perceber quando a criança está mais magrinha, vamos dizer, chama mais atenção do que quando ela está mais gordinha. Até por essa questão que a senhora mencionou, né, no início do programa. O menino está bochechudinho, está gordinho. Tem essa impressão de que a criança está saudável. Existe mesmo isso, doutora, essa questão dos pais, uma dificuldade de interpretar e de ver até qual é o momento em que esse pai precisa procurar um especialista? Assim, essa diferença a gente vê bastante no consultório, tem bastante as questões dos avós também, principalmente as avós, ele tá tão magrinho, né, precisa comer mais. A gente acaba recebendo muitas queixas de pacientes, né, de pais, falando, meu filho tá muito magro, mas na hora que a gente vai ver lá, colocar no gráfico, não, ele tá dentro de um peso normal. E muitas vezes também a gente vê que o pai fala, não, ele tá com peso bom, e você coloca no gráfico e ele tá com peso acima para a idade dele, né? Então isso é super frequente. E uma das coisas importantes, né, a serem feitas é o acompanhamento regular com o pediatra, né? Porque é o pediatra que vai conseguir seguir ali aquela criança, né, e acompanhando, vendo se tanto o peso como o crescimento dele está dentro do esperado para a idade dele. Então levar essa criança aí no pediatra com frequência seria o mundo ideal, vamos dizer assim. Sim, tanto para acompanhar como para orientar também, né? Porque em relação à obesidade, o nosso foco deveria ser a prevenção, que seria muito mais interessante, muito mais simples do que depois esperar tratar o problema exatamente acontecer. E, doutora, em termos práticos, assim, quais são os sinais que a criança está com sobrepeso, até por essa questão do pai às vezes ter essa dificuldade de identificar? Então, de repente, a roupa que não está servindo mais, quais são, de repente, dicas, né, que a gente poderia dar para quem nos assiste, para que os pais fiquem aí alerta que a criança realmente está adquirindo um sobrepeso e qual é o momento ideal, diante disso, de procurar um médico? A roupa é uma dica, né? Também observar essa criança ali com as crianças da sala, né? Crianças da mesma idade para ver se está dentro do mesmo padrão, porque normalmente elas acabam sendo um pouquinho mais cheinhas, mais gordinhas do que a média das outras crianças, né? E o momento ideal, na verdade, seria o antes, né? Seria essa prevenção mesmo, o acompanhamento com o pediatra e a hora que ele começa a ver ali que começa a subir a curva, já dá aquele alerta nos pais para tentar prevenir aí, tanto com alimentação, atividade física e tudo mais. Então, observar ali a criança na turma da escola, de repente, até fazer essa comparação, vamos dizer, seria uma maneira aí de observar se a criança está ganhando peso. Isso. Certo. E, doutora, existem casos, por exemplo, a criança muitas vezes fica doente, precisa fazer um tratamento com medicamento. Nesses casos, né, em que a criança precisou passar por um período de uso de medicamento contínuo, por exemplo, isso também pode contribuir para um sobrepeso? Sim, tem alguns remédios que a gente sabe que estão associados ao aumento do peso, né? Por exemplo, alguns
corticoides, alguns medicamentos neurológicos que acabam aumentando a fome também, que também podem levar a esse excesso de peso. Quais medicamentos assim costumam contribuir para um quadro de obesidade para a criança? A gente consegue pontuar algum? Seria, por exemplo, o corticoide é aquele famoso xaropinho para tosse, né? A prednisolona, que muitas mães usam sem uma indicação médica e tudo mais, né? Então, é um dos mais frequentes. Então, isso também precisa ser aí observado? Sim, com certeza. E, doutora, qual que é o problema da alimentação hoje infantil? Existem alimentos que precisam ser evitados, que são vilões, ou alimentos proibidos, vamos dizer assim? O que a gente pode falar, assim, em termos práticos, da alimentação? Alimentos proibidos, assim, eu sempre falo que nada é proibido, desde que não seja sempre, né? O mais importante é você manter uma alimentação balanceada ali durante a semana, durante o mês e tudo mais. Agora, evitados, tem bastante, né? A gente tem que evitar principalmente esses alimentos ultraprocessados, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, a gente tem que comer mais comida de verdade e menos coisa de pacotinho, né? Porque normalmente essas coisas que vêm em pacotinho acabam tendo bastante gordura, bastante açúcar e tudo mais, né? O açúcar, ele não deveria ser dado para as crianças até 2 anos de idade, né? Até 2 anos, então, o ideal é que a criança não coma nenhum tipo de doce. Isso, o ideal seria não comer nenhum tipo de doce e mesmo... Só uma frutinha. E só o açúcar de fontes naturais, né? E as frutinhas e tudo mais. A gente vê muitas crianças que acabam bebendo, né? Coca-Cola, essas coisas antes de 2 anos, que também acaba sendo muito ruim para elas, né? Evitar aí esses fast foods, né? Comidas congeladas, que também acabam tendo bastante gordura, essas comidas semi-prontas, né? Por exemplo, miojo, que as crianças adoram, né? Que não tem nenhum benefício nutricional e acabam tendo bastante gordura e sódio e tudo mais. Então, o ideal é evitar alimentos industrializados. Que a questão, a gente sabe, do dia a dia, a correria, às vezes os pais não têm tempo para cozinhar, acabam comprando no supermercado. Mas o ideal, então, é que esse alimento seja feito em casa, que os pais comprem frutas, verduras na feira e façam em casa. Então, em últimos casos, seria aí pacotinhos e alimentos processados, industrializados. Exatamente, né? E tem muitos pais que se queixam, não, mas eu não sei o que eu faço para levar. Quando eu saio com a criança, eu levo lá um pacotinho de bolacha. Tem alimentos, por exemplo, levar uma banana, uma maçã, também é muito simples e também não dá nenhum trabalho levar esse tipo de alimento, fazer essa troca, né? Além de fruta, doutora, que outros alimentos servem aí de lanchinho, vamos dizer assim, para as crianças, que a gente poderia sugerir? Você pode fazer, assim, um sanduichinho com pão integral, uma saladinha, um queijo branco. Às vezes, até pode fazer um bolinho, mas um bolinho feito em casa, não esses bolinhos industrializados que acabam tendo muita gordura também. Um iogurte natural. O importante, na verdade, é sempre tentar aprender a ver os rótulos, né? A ler os rótulos dos alimentos, porque nem todo o mesmo produto com o mesmo nome vai ser a mesma coisa ali nos rótulos, né? Então, por exemplo, o iogurte, tem iogurtes que você vai ver o rótulo, tem lá só o leite e o fermento. Tem iogurtes que não, você vai ver lá, tem o leite, fermento, um monte de açúcar, um monte de substâncias químicas para ajudar a dar estabilidade lá para o produto. Então, o ideal é também, dentro do mesmo produto, fazer escolhas entre as melhores opções. Então, é importante aí buscar essa informação e ter um pouco o entendimento aí do que representa cada produto que ali está, para realmente poder escolher ali entre o melhor iogurte, a melhor bolacha. Se for comprar bolacha, a melhor bolacha, quer dizer, que tenha menos substâncias que possam fazer mal para o corpo. Isso. Certo. A obesidade, como que ela interfere, doutora, na vida adulta? Quer dizer, existem estudos que mostram que uma criança que ela é obesa, a gente falou um pouco sobre isso, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso e até se a gente tiver dados e números, alguma coisa para passar. Existe algum estudo que indique mesmo a probabilidade, as chances, né, as estatísticas que mostram que uma criança que foi obesa ou que teve um sobrepeso na infância, a chance dela crescer um adulto obeso é muito maior? O que os estudos mostram hoje, doutora?
Ah, com certeza, né? Assim, tem estudo que mostra que, por exemplo, 80% das crianças obesas se tornarão adultos obesos. Então, é super importante da gente evitar que isso aconteça, né? Porque tem muita gente que também pensa, ai, não, quando ele crescer na puberdade, ter aquele estirão, ele vai emagrecer. Não, né? A gente sabe que 80% ainda vai continuar obeso se a gente não fizer nada. Então, daí a importância da gente tentar aí fazer as medidas da alimentação saudável, da prática da atividade física, para tentar reverter esse quadro, né? Porque a gente sabe que a obesidade está relacionada aí a vários tipos de doenças, né? Pressão, diabetes, problema de colesterol, doenças cardiovasculares, inclusive alguns tipos de câncer também são mais prevalentes em pessoas obesas, né? Então, então até o câncer tem aí uma ligação com a obesidade. Sim. Então precisa realmente ficar bem atento, né, doutora? Sim. Pais obesos, crianças obesas, doutora? Também tem uma relação em relação aos pais, né? Então tem estudo que mostra que crianças filhas de pais com peso normal, 7% vai ser obeso. Se você tiver um pai que tem um excesso de peso, 40% dessas crianças vão ser obesas. E se os dois pais forem obesos, 80% dessas crianças vão ser obesas. Então tem uma relação, sim. Tem uma relação. Doutora, qual que é o primeiro passo, né, para ajudar uma criança obesa? Quer dizer, o pai observou que a criança está com sobrepeso, já beirando aí uma obesidade, está levando a criança no médico. Que tipo de estratégia prática, né, os profissionais de saúde costumam passar para os pais, até para a gente passar para quem nos assiste, como uma estratégia, porque, como a senhora falou, é uma questão muito complicada, né? Os pais, de repente a criança, não, quero comer, e o pai tem que falar, não, ou, né, diminuir muito a porção e a criança pedindo mais, porque a criança que está com sobrepeso, normalmente ela come, né, bastante, às vezes come doce. O que pode ser feito diante disso? É muito complicado. Como que a gente poderia falar sobre esse assunto com a criança? Que tipo de estratégia a gente tem hoje? É bem difícil mesmo esse tratamento, né? Primeiro porque a gente precisa de um comprometimento dos pais, né? Porque não adianta o pai virar para a criança, não, você não pode comer isso, mas uma criança vira, ai, meu pai come escondido, meu pai guarda tal coisa lá. O que é super frequente. Então tem que ser um hábito, uma mudança de estilo de vida da família inteira, né? Desde as compras, né? Então, assim, primeiro evitar de ter esses alimentos em casa, né? Porque na hora que dá aquela vontade de comer ou que você quer abrir a geladeira ou o armário procurando alguma coisa, se não tiver presente esse tipo de alimentos, já fica um pouco mais difícil de você comer, de ter acesso a essas comidas, né? Outra coisa importante é a questão da atividade física, né? A gente recomenda aí para as crianças maiores em torno de 1 hora de atividade física por dia. Outra coisa importante é fazer as refeições em família, todo mundo sentado na mesa, que hoje em dia a gente vê que acaba ficando bem mais raro do que antigamente, né? Hoje em dia, às vezes, as pessoas comem sentadas no sofá, vendo televisão, no celular, né? Sem aquele diálogo da família. Então, a gente sabe que a refeição feita sem distrações, que a gente fala, sem as telas, aí, né? Sem a televisão, celular e tudo mais, também está associada aí a uma menor ingesta de quantidade de alimento, porque a hora que você come, prestando atenção no que você está comendo, você também acaba ficando satisfeito antes do que a hora que você come distraído, né? Então é bom evitar, com essa onda agora de celular, smartphone, tablet, que as crianças já nascem ali com o rostinho no celular. Então, no momento de se alimentar, o ideal é que o celular fique bem longe. Sim, o ideal seria... Ficar assistindo videozinho, às vezes os pais estão ocupados, não conseguem dar atenção para a criança, já coloca, né, ali o celular. Mas no momento de alimentação seria um momento sagrado, doutora, para evitar esse tipo de coisa? Seria, né? As pessoas deveriam aproveitar para fazer essa refeição em família, ver como é que foi o dia, né? Para aproveitar para conversar mesmo, ter esse tempo de qualidade aí familiar, né? Mesmo em relação às telas, também tem a recomendação, né, que assim, crianças até 2 anos não deveriam ter acesso a nenhum tipo de telas, né, tablets, celulares, esses videozinhos e tudo mais, né. De 2 a 5 anos, juntando todos os tipos de telas, seria limitado a 1 hora por dia. E aí, acima dos 5 anos, no máximo 2 horas por dia. Então, a gente também vê que hoje em dia as crianças acabam ficando muito tempo na frente dessas telas, né? E aí isso está associado à obesidade, né? Está associado ao sedentarismo, porque hoje em dia as pessoas não saem mais na rua para brincar, ficam lá sentadas, jogando joguinho, cada um na sua casa. Então aí também está a importância da
da Os diminuição. pais incentivarem também, né, a criança a praticar um esporte, a brincar, enfim. Sim. Fazer seus joguinhos na rua. É. E, doutora, como que funciona o tratamento da obesidade infantil? Envolve o uso de medicamentos ou a gente está falando só de práticas de exercício e alimentação? Porque quando adulto, normalmente, já quer tomar alguma coisinha ali para ajudar, né? No caso da criança, isso é perigoso? Como que funciona? Na criança, assim, o tratamento acaba se baseando principalmente na parte desse tratamento não medicamentoso, né? Na alimentação, na atividade física, às vezes se precisar, né, a nutricionista, a psicóloga, que também acabam ajudando, muita gente que chega com essa queixa de ansiedade e tudo mais. Em relação aos medicamentos, assim, não tem muita coisa liberada para a criança, na verdade só tem um medicamento que a gente acaba que não usa muito, que é o Orlistat, né? Todos os outros ainda não foram aprovados para abaixo de 18 anos para essa questão da obesidade. Até recentemente nós fizemos um programa aqui na Rede Alesp falando um pouquinho de transtornos mentais em crianças e adolescentes e me chamou muita atenção a questão da psicóloga mencionando que muitas crianças cada vez mais cedo, né, têm apresentado quadros de ansiedade, quadros de depressão, inclusive o número de internações por crianças que tentam o suicídio aumentou muito nos hospitais psiquiátricos, enfim, isso foi algo que realmente me chamou muita atenção. A qualidade também emocional, né, doutora? Essa questão desses transtornos mentais que tem crescido tanto, isso também influencia na quantidade que a criança vai comer, né? Sim, com certeza. Então, tem que fazer um tratamento psicológico também, aliar aí uma equipe multifatorial no sentido de não só o endocrinologista, mas também o psicólogo, muitas vezes o psiquiatra também, unir forças nesses casos seria o ideal. Com certeza, né? O tratamento é aí multidisciplinar mesmo. E quais as consequências, doutora, da obesidade? A gente está falando de uma criança pequena, ela já pode, desde pequenininha, apresentar, então, aí um colesterol, um quadro de hipertensão, problemas cardíacos. Quais as principais doenças ligadas à obesidade que costumam atingir as crianças? Sim, elas podem começar já desde pequenas, então a gente acaba vendo bastante criança já com alteração de colesterol, algumas têm alteração já da pressão, né? E o diabetes também, que até antigamente era muito raro o diabetes tipo 2, que assim, a gente tem vários tipos de diabetes. Mas o mais comum seria o tipo 1, que não está relacionado aí com obesidade e tudo mais, que é aquele lá que a gente fala que começa mais na infância, né, que a criança precisa tomar insulina e tudo mais. E o diabetes tipo 2, que seria um diabetes mais relacionado aí à obesidade, que antigamente era visto mais em pessoas adultas, né? Que hoje em dia a gente já está vendo adolescentes com esse quadro. Então a gente vê que o número de diabetes tipo 2, que é esse diabetes relacionado à obesidade, está ficando mais frequente nessa faixa etária. Tá certo. Doutora, o papo está muito bom, mas a gente vai precisar encerrar. Eu quero agradecer a sua participação, foi muito importante todas as dicas e considerações aqui da senhora. Obrigada pelo convite. O programa Em Discussão Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.